Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o pré-natal. Por que é tão importante fazer pré-natal? O pré-natal tem uma função muito ampla que abrange vários aspectos desse período da gravidez. Tanto em relação ao bebezinho que está se formando, como com relação à saúde da mamãe. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a saúde da mamãe. Alguns problemas podem surgir durante a gravidez e precisam de orientação médica. São problemas que podem tanto afetar a mamãe como também o bebê, porque se o bebê se alimenta do que o organismo da mãe oferece para ele, e esse organismo não está saudável, evidentemente ele também não vai ficar saudável. Então, tudo que afeta a mãe afeta também o bebê, não é? Então, um dos problemas que costuma acontecer, costuma não, que pode acontecer durante a gestação é a diabetes gestacional. Muitas vezes a mulher não tem diabetes nenhuma, né? Nunca teve. Durante a gravidez desenvolve e depois que o bebê nasce some. Ela acontece quando os hormônios da gravidez dificultam a ação da insulina, né? E é só durante o período da gravidez. Geralmente, isso acontece a partir da segunda metade da gestação. E ela faz com que o bebê nasça com um peso acima do normal, né? Quais são os fatores de risco dessa doença, né? Mulheres que já são diabéticas, evidentemente, elas precisam de um acompanhamento mais rigoroso durante esse período, né? Quem já tem outros filhos, se o bebê nasceu acima do peso, pode ser que essa mãe tenha uma tendência a ter diabetes gestacional. Se existem casos de diabetes na família, também é um fator de risco, né? E mulheres também com hipertensão. Em todos os casos, é preciso fazer um controle severo, rígido, e constante, tanto da glicemia, como com o peso da mãe, né? E o peso do bebê também, porque pelos ultrassons que são feitos, é possível ver qual o peso do bebê, né? Aproximadamente, mas é possível saber qual é o peso que o bebê está tendo ali. Se ela for diagnosticada logo no início, assim, que ela aparece, ela é controlada e aí não afeta nem o bebê, nem a mãe, tudo fica sob controle. O bebê nasce, não vai desenvolver necessariamente diabetes e a mãe também passa, não desenvolve nada. Outra doença que pode acontecer, que não é uma doença, são problemas que acontecem durante a gestação. Nós não estamos falando assim de gripe, de sinusite, problemas que normalmente a gente tem, né? A gente está falando de coisas específicas que acontecem durante a gravidez. Por exemplo, a hipertensão, né, que algumas mulheres têm, porque já tem uma tendência, mulheres com hipertensão têm essa tendência, ou às vezes não tem nada e durante a gestação aparece. Agora é lógico, se a mulher já tem, ela tem essa tendência, né? A pré-eclâmpsia já é um passo adiante, já é um passo para frente, já é uma evolução da hipertensão, né? A pré-eclâmpsia, ela está associada também com proteína na urina e retenção de líquido. Ela também vai aparecer, porque não necessariamente a pessoa possa ter, a mulher pode ter hipertensão anteriormente, né? Nunca teve nada. A partir da 20ª semana, começa a aparecer. E o que ela vai sentir? Ela vai sentir dor de cabeça, vai sentir dor na região acima do umbigo, pode sentir tontura, mas são sintomas que às vezes enganam, né? Porque dor de cabeça, eu tenho sinusite, pode ser da sinusite, né? E não é, é uma pressão alta.
e pés e mãos inchados, né? Porque tem uma retenção de líquido ali. Então, não, mas gravidez dá inchaço e tal, né? A gente pensa assim, não, é uma coisa simples. E às vezes não é. Então, é importante o acompanhamento médico, porque essa é uma doença grave. E se ela não for tratada, ela evolui. Ela, além de afetar órgãos como rins, fígado e cérebro da mãe, né? Pode também evoluir para eclâmpsia, e aí existe até risco de morte. É muito grave, né? A eclâmpsia, na verdade, ela não. A eclâmpsia acontece quando a mulher começa a ter convulsões. Aí já é um quadro mais grave, né? Mas ela só acontece se não houve controle na pré-eclâmpsia, né? Então, é um caso grave que pode levar ao aborto do bebê e até a morte da mãe, né? Mas ela é rara porque todo mundo faz o pré-natal, né? E esses sintomas são todos cuidados, são controlados já desde o início. Então, acaba não tendo essa gravidade toda, acaba não acontecendo, é muito raro existir a eclâmpsia mesmo, né? E todas essas coisas, passou a gestação, acaba. Uma outra coisa comum de acontecer é a anemia gestacional. Ela é comum porque existe um aumento na necessidade de ferro e de volume de sangue da mãe, né? Ela tem que alimentar o corpo dela e o corpo do bebê. Então, esse aumento dessa necessidade de ferro pode causar uma anemia. E isso já é suplementado desde o início da gestação. E é no pré-natal que é feito isso, né? O médico já vê todas as necessidades que a mãe vai ter, porque ele já sabe que isso vai acontecer, e já previne. Então, acaba não acontecendo nada. Então, a saúde da mãe fica sendo preservada para preservar também a saúde do bebê, né? Náuseas e vômitos. Muitas pessoas têm muito enjoo, muito enjoo. Tem pessoas que têm enjoo desde o primeiro dia até que o bebê nasce, né? Não passa e vomita, né? Porque muitas vezes a gente tem enjoo, mas come uma bolachinha seca, tem alguns truquezinhos assim, né? Que alivia um pouco, chupa gelo daqueles gelo seco, né? Gelo seco não, é gelo, gelo mesmo, né? Chupa gelo, né? Que diz que alivia a azia, né? Não é enjoo. Mas tem uns truquezinhos, né? Para aliviar esses enjoos. Mas tem pessoas que não aliviam. Vomita, vomita. E isso, esses vômitos intensos, se eles forem frequentes, eles podem causar desidratação. Então, também tem que ser controlado. Sem contar que é muito desagradável, né? É uma situação muito difícil essa de ficar enjoada a ponto de vomitar, né? É muito desagradável isso e precisa ser controlado. E tem como controlar sem risco para ninguém. Tem como controlar. Então, vale a pena fazer o pré-natal. Outra coisa que pode acontecer também é a trombose venosa. A trombose acontece porque durante a gravidez existe uma tendência do sangue coagular. E ele coagula no vaso sanguíneo e ele interrompe o fluxo normal do sangue e causa as tromboses principalmente nas pernas, né? Principalmente nas mulheres que já têm um risco já têm uma propensão para esse tipo de problema, né? E isso também é controlado porque isso às vezes minha mãe teve e ela teve esse problema não de trombose propriamente, ela sarou da trombose, mas ela ficou com cansaço na perna, ela teve numa perna só, e ela ficou com cansaço na perna durante muito tempo. Então, tem que controlar antes, tem que controlar antes. Na época da minha mãe não existia tanto controle como existe hoje, né? As coisas hoje são muito diferentes.
né? Outra coisa que acontece bastante é infecção urinária. E isso acontece por causa de alterações hormonais que acontecem durante a gestação e também por questões anatômicas, né? A anatomia da mulher muda completamente com o crescimento do bebê dentro do ventre, né? E isso causa infecção urinária que tem que ser tratada, porque se ela subir para o rim, pode causar nascimento prematuro do bebê, né? E isso também pode ser muito grave, né? Outra coisa que acontece bastante também é depressão e ansiedade gestacional. São alterações emocionais importantes. A gente não pode dizer que depressão é frescura, que gravidez não é doença, que a gente não pode. Não, a gente tem que considerar, não é doença mesmo. Mas a gente tem que considerar todos esses fatores e cuidar. A depressão é uma coisa que atrapalha muito, judia muito da mulher e tem como tratar, tem que ser vista de uma maneira real, entende? Tem que ser cuidada, porque é muito sofrimento. E isso acontece por quê? Por várias questões, né? A ansiedade, a gente quando está grávida, a gente fica pensando, como vai ser o meu bebê? Ele vai ser normal? Vai ter um dedinho a mais? Como que ele vai nascer? Ele vai ser bonito? Ele vai ser feio? Muitas coisas vêm na cabeça da gente. Ah, o parto também, para quem nunca passou por um parto, todo mundo fala que o parto dói muito e que é isso, que é aquilo. Então, a gente cria um monte de minhoca, a gente cria um monte de fantasia e fica preocupado. Além disso, ainda tem toda a alteração hormonal, não é? Que acontece durante esse período. Isso tudo afeta, tudo afeta. Se a gente tem problemas como que fala, de menstruação, né? TPM, imagina numa gravidez, é uma TPM de 9 meses, né? São 9 meses em que o organismo da gente está numa verdadeira revolução. Não só 9 meses, porque depois que nasce também fica. Ainda fica um pouco até ele voltar ao normal, né? Então, são coisas que normalmente acontecem. É normal acontecer, mas a gente tem que cuidar. São coisas que dá para cuidar, não são coisas que vão causar nenhum problema ou cuidado, né? Agora, uma coisa muito importante, é, nenhum medicamento deve ser tomado sem orientação do médico. O médico tem que autorizar, porque o medicamento, durante esse período, pode trazer prejuízos graves para o bebê. Pode trazer malformações, pode trazer riscos muito graves. Então, não, até aquela aspirina, você tem uma sinusite, está acostumado a tomar um paracetamol, Tilenol Sinus, aquelas coisas, não tome. Pergunte para o médico, veja o que ele diz, se pode, se não pode. Ele vai te dar uma alternativa mais natural, até aquele chazinho que você toma para dormir melhor e tal. Pergunte para o médico, posso tomar? Tenha sempre a segurança de que você foi orientada por um médico para tomar qualquer coisa que para evitar que o seu bebê sofra algum prejuízo por alguma coisa que você tomou durante a gravidez. Essas são algumas poucas razões porque o pré-natal é imprescindível. Não dá para passar 9 meses, é no mínimo uma vez, uma consulta por mês. E vai chegando no final da gestação, perto do parto, cada 15 dias, uma vez por semana, vai aumentando o número de consultas, né? Se tem algum problema durante a gestação, também. Tem grávidas que ficam até internadas. Então, precisa ter esse acompanhamento e tem que ser rigoroso. Siga a risca, porque você não vai se arrepender. Você vai ter a sua consciência tranquila que você fez de tudo para que o seu bebê viesse bem e você fique também bem, né? Porque também a gente precisa pensar na nossa saúde, né? Bem,
Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!